Fala que fala, bem-vindo ao canal Simplicidade que Fala, Paulo Andrade aqui, obrigado por você clicar nesse vídeo, espero que esse vídeo te abençoe, te confronte, te ajude a crescer na sua caminhada, no seu relacionamento com Jesus Cristo, porque esse é o único propósito do canal. Hoje eu quero ir direto ao ponto com você, queria ler com você bem rapidinho Josué, no capítulo 1, versículo 1, vai dizer o seguinte: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo. Então presta bem atenção, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué. E o que eu quero ressaltar com você é que tem um nível de intimidade e relacionamento com Deus, na presença de Deus, que só vai vir sobre as nossas vidas depois que certas coisas morrerem. A vida de Josué nunca mais foi a mesma. O relacionamento dele com Deus, a maneira de como ele viveu dali para frente depois da morte de Moisés, nunca foi a mesma, porque a partir daquele momento ele se tornou livre do povo, ele se tornou líder da nação, líder do povo de Israel. E nesse paralelo, nessa reflexão que eu fiquei pensando, que eu queria pensar bem rapidinho com você, essa questão de que existem coisas em nossa vida que precisam morrer, para que então o Senhor venha se revelar de uma maneira diferente. É claro que aqui no texto quem morreu foi uma pessoa, tem a ver com outra coisa, mas eu quero tentar utilizar esse pensamento com você. Algumas coisas precisam morrer, ou talvez até mesmo as pessoas, mas claro que no sentido figurado, precisam morrer em nossa vida, para que nós tenhamos um relacionamento com Deus. Vou te dar alguns exemplos práticos e simples. Por exemplo, se você tem um amigo que te leva para fazer um monte de coisas erradas, que só fala bobeira, só fala o que não deve, tá o tempo inteiro fazendo coisas que não deveria fazer, coisas que desagradam a Deus, talvez é um momento na sua vida dessa amizade, entre aspas, morrer, para que você consiga se aproximar mais na presença de Deus. Assim, você continuar amando, continuar respeitando, mas a verdade é que existem pessoas que realmente vão precisar sair das nossas vidas. E assim em várias outras áreas. Talvez esse pode ser um dos erros que nós cometemos como povo de Deus, como igreja de Deus. As pessoas, elas se entregam, elas têm um ato de fé, elas se rendem a Jesus, e aí o que a gente faz? A gente tenta envolver ela na igreja e ela coloca elas para fazer um monte de coisas na igreja. Em vez de primeiro incentivar elas e a discipular elas a matarem as coisas passadas, as coisas erradas, a matarem comportamentos, coisas que desagradam a Deus, para que a presença de Deus venha na vida delas, e então elas comecem a liderar, a servir, a agir a partir de um nível estabelecido de relacionamento e intimidade com Deus. Quantos de nós hoje, quantas pessoas nós não vimos assim, 2 meses na igreja, que faz, que canta, que toca, que prega, que limpa, que varre, que pula, que faz um monte de coisa. Depois passa 8 meses fora da igreja, fazendo um monte de coisa errada. Daqui a pouco volta para a igreja, põe, faz isso, e a gente fica nesse ciclo, porque a gente não tem um pouco dessa dificuldade de entender que existe um processo de discipulado, um processo de morte que nós precisamos passar, para então termos acesso à presença e ao relacionamento de Deus mais profundo, mais íntimo, para então começarmos a caminhar a partir daí, diante daí. Então nós precisamos entender que para acessarmos certas coisas e níveis da presença de Deus, da intimidade com Deus em nossas vidas, precisa nós estarmos constantemente numa morte. Jesus nos chama para tomar a nossa cruz, para nos entregar, para abrirmos mão, para morrer para o mundo, para matar, para crucificar, para destruir, abandonar a nossa velha natureza. Não é para melhorar ela. Não é que tipo assim, por exemplo, eu tinha uma tatuagem, não que tatuagem seja pecado, não é isso que eu tô falando, mas eu tinha uma tatuagem aqui que fazia apoio a alguma coisa assim extremamente horrível, alguma coisa extremamente talvez satânica. Então aí eu me converto. É claro que não tem como eu tirar aquilo se eu não conseguir apagar nem nada. Aí eu faço aquilo e transformo num desenho mais bonito. Então, tipo assim, a gente pegou uma coisa que estava feio e tentamos melhorar. É claro que é só um exemplo, mas o correto é na nossa carne, na nossa vida, nós vamos ter comportamentos que nós não temos como melhorar. Nós temos que matar, nós temos que abandonar, para então criarmos um novo comportamento que vai atrair a presença de Deus, para começarmos a agir junto com Deus. Eu gosto de pensar no sentido assim, Abraão ele mandou Ismael para o deserto, mas Isaac ele levou no monte para sacrificar. E até o momento que ele levou Isaac no monte para sacrificar, foi quando ele teve realmente um novo romper na vida dele. O que eu quero dizer, que às vezes a gente confunde o deserto com um lugar de morte, mas o deserto ele não é um lugar de morte. Ismael não morreu no deserto. O povo que morreu no deserto foi o povo do Egito. Jesus ele não morreu no deserto, ele foi tentado no deserto. O lugar nosso
poço de morte é o lugar que Moisés subiu e encontrou a Deus face a face. Quem pode ver a Deus e sobreviver é ver Deus face a face, é subir ao monte. Então o monte é o lugar de sacrifício, onde nós precisamos subir para sacrificar a nossa vida para Deus, para que nós possamos morrer para o pecado, morrer para as coisas que desagradam a Deus, para que a presença de Deus venha. No deserto, as pessoas que morrem no deserto são as pessoas que não conseguiram passar por essa transição. São as pessoas que estavam em desobediência a Deus. Nosso deserto é o lugar de passagem. Nós precisamos subir um monte. O meu ponto com você nesse vídeo, que eu estou já finalizando, é: nós precisamos subir ao monte e morrermos. Nós precisamos matar velhos hábitos, matar pensamentos, matar desejos, matar vícios, matar as coisas que nos impedem de acessar a presença de Deus mais fundo em nossa vida, matar o nosso Isaac. Nós precisamos subir ao monte. E o monte aqui eu não estou falando necessariamente do monte físico, eu estou falando sobre um lugar de intimidade, onde é só você e Deus. Jesus subiu o monte para orar. Abraão subiu ao monte para sacrificar. Moisés subiu ao monte para encontrar a Deus. O monte está constantemente presente na Bíblia. Então nós precisamos subir ao monte, um monte espiritual, nosso lugar de intimidade, de relacionamento com Deus. Nós precisamos nos esforçar muito. Eu acabei de lembrar, eu lembro que no começo estava muito popular no Twitter e de ficar repostando, pastor repostava aquilo. Isso eu estou falando talvez de 8, 7 anos atrás, às vezes até um pouco mais. E eu comecei a repostar. Uma vez, se eu não me engano, foi o Luiz Hermínio que respondeu um Twitter meu. Eu falei assim, caraca, o Luiz Hermínio respondeu meu Twitter. Ele falou assim, cara, não é a hora de você fazer essas coisas ainda. Primeiro cresce no seu relacionamento com Deus, depois você começa a fazer essas coisas. E é sobre isso que eu estou falando. Às vezes nós estamos buscando querer fazer algumas coisas que não é o momento. Nós precisamos primeiro morrer. Algumas coisas precisam morrer para que então nós possamos caminhar na plenitude, na presença de Deus. Talvez você fale assim, poxa, faz anos que eu estou desse jeito, faz anos que as coisas não mudam, faz anos que eu não consigo acessar um grau maior na presença de Deus, que eu não consigo me quebrantar, que eu não consigo isso, não consigo isso. Por quê? Porque nós estamos focados no fazer e não no abandonar. Abandonar dói, é difícil, é solidão, é um lugar de solitude, é um lugar de dobrar o nosso joelho, de pegar a Bíblia, mergulhar em oração, buscar a Deus no secreto. Não é fácil, mas é um lugar de entrega, de morte, que vale a pena, que nos dá acesso à presença de Deus. Então, busque encontrar na sua vida o que você precisa entregar, qual é o sacrifício que você precisa subir ao monte todos os dias para entregar a Deus na intimidade, para morrer da sua vida, para que você tenha acesso à presença de Deus. Olha, Moisés, o meu servo, está morto. Então o Senhor falou com Josué. Nós precisamos matar algumas coisas em nossa vida constantemente, para que nós possamos crescer no nosso relacionamento com Deus. Você já sabe, toda terça-feira às 9 horas tem vídeo novo no canal. Te espero aqui semana que vem. Obrigado você que tem comentado, tem se inscrito no canal, deixado seu like, isso ajuda muito. O último vídeo eu recebi alguns comentários bem bacana. Dá uma checada lá, um vídeo que eu falei sobre demônios, acho que foi bem legal. Espero que ele te abençoe também. A gente já sabe. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.